Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. E no Café com Política de hoje a gente recebe o advogado Caio Perona, que é especialista em direito penal, para a gente falar, claro, do assunto do dia, que é o julgamento do mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pelo Supremo Tribunal Federal. Caio, muito bom dia, bem-vindo aqui à Super Notícia FM. Bom dia, Rodrigo, é um prazer estar aqui, discutir com os ouvintes sobre esse cenário que o Supremo é o protagonista do dia, né? Tem sido dos últimos meses, o Judiciário tem assumido esse protagonismo e os ouvintes sabem bem disso, ficam acompanhando, é interessante esse interesse por ir atrás da notícia. E a gente percebe um fato curioso é que hoje em dia é mais fácil que o ouvinte ele saiba os 11 ministros do Supremo Tribunal Federal do que os 11 titulares da seleção brasileira. O que é até muito positivo, porque a gente está se ligando cada vez mais em política. Caio, a primeira pergunta que eu faço é a seguinte: esse julgamento de hoje ele pode, e a gente imagina que vai ser decisivo em relação ao futuro do ex-presidente Lula. Mas a gente está falando, como eu disse aqui na abertura, do julgamento do mérito do habeas corpus preventivo do ex-presidente. Para a gente começar a entender melhor o que isso significa, vamos explicar para o ouvinte o que é o julgamento do mérito de um habeas corpus preventivo. Perfeito. O habeas corpus, ele é um instrumento que ele existe há séculos do ordenamento jurídico brasileiro, ele remonta, para o ouvinte ter ideia, do Código Imperial de 1823, e ele é um instrumento para tutelar a liberdade de ir e vir do cidadão. Ele serve quando o cidadão ele está sofrendo ou ameaçado de sofrer uma coação ou violência à sua liberdade de locomoção. O habeas corpus ele pode ser preventivo, quando o cidadão ainda não sofreu essa coação, ou ele pode ser repressivo, quando a coação à liberdade dele já sofreu. No caso do ex-presidente Lula, como ainda não teve uma ordem de prisão determinada, ele é preventivo, porque ele antecede aquela coação que ele pode vir a ter na sua liberdade de locomoção por algum ato ilegal ou abusivo. No caso do habeas corpus do presidente Lula, o Supremo ainda, como você adiantou, não julgou o mérito dele. Isso é, se o presidente Lula está ou não ameaçado de sofrer essa ameaça. O que o Supremo julgou na sessão do dia 22 foi apenas se o Supremo poderia julgar aquele habeas corpus. Então, julgou uma preliminar e o Supremo decidiu que sim. Cabe ao Supremo analisar se aquele habeas corpus é cabível ou não. Nessa decisão, o Supremo decidiu, por maioria de 7-4, que o Supremo pode analisar o caso do presidente Lula, e depois, por uma maioria de 6-5, o Supremo ele entendeu que, como o julgamento não poderia ser concluído naquele dia, e como haveria o risco de o paciente, no caso o ex-presidente Lula, ser preso nesse meio período, garantir ao ex-presidente Lula que espere o julgamento do mérito, ou seja, do conteúdo, se há realmente uma ameaça ilegal de prisão naquele caso, para que aí sim o julgamento seja concluído e se defina se o presidente pode ou não. O presidente tem um salvo-conduto até o fim desse julgamento. Até o fim desse julgamento de hoje, Caio, seria isso, porque eu acho que a grande dúvida, e é o que a gente vê de ambos os lados, né, de quem é a favor e de quem é contra, as pessoas se perguntam, dependendo da decisão hoje do STF, o presidente Lula, por exemplo, logo após o julgamento, poderia ser decretada realmente a prisão dele? Bom dia, Delma. Bom dia. É um prazer estar aqui com você também. O Supremo Tribunal Federal, ele não determina o julgamento, a prisão do presidente Lula. Quem determinará a eventual prisão do presidente Lula será o próprio juiz de primeira instância, num trâmite que funciona da seguinte forma: o Supremo Tribunal Federal, caso não conceda a ordem ao presidente Lula, comunicará ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. O Tribunal Regional Federal da 4ª Região terá, então, que decidir se há ou não esgotamento da segunda instância. Após essa decisão, se há ou não esgotamento da segunda instância, ele comunica o juiz de primeiro grau, que aí sim emite uma ordem de prisão, uma guia de execução provisória dessa pena, que é executada pela Polícia Federal. No entanto, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região já se manifestou por sua assessoria, e ele tem sido bem cauteloso nesse caso do ex-presidente Lula, até pelas repercussões do caso, que o tribunal vai esperar a defesa interpor o que se chama de embargos dos embargos,
para que só então, após esses embargos, o tribunal compreenda que está esgotada a sua jurisdição. Porque se o Supremo nega a ordem de habeas corpus, continua prevalecendo o entendimento de que a prisão só é cabível após a segunda instância, que no caso é o Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Esse esgotamento da segunda instância ocorre quando não cabe mais nenhum recurso naquele tribunal. Já foi julgado a apelação e o tribunal decidiu pela condenação desse presidente. Coube o primeiro recurso chamado embargos de declaração, que era para esclarecer alguma omissão, alguma obscuridade nesse acórdão. E dessa decisão que decidiu os embargos, cabem novos embargos. Geralmente, nesses segundos embargos, o tribunal considera que eles são protelatórios e não admite novos embargos. Mas o tribunal ainda não disse isso, que novos embargos não são cabíveis. Então, o tribunal provavelmente vai esperar que a defesa do ex-presidente Lula oponha novos embargos, marcará um novo julgamento para julgar os novos embargos e só então decretará que a jurisdição do tribunal foi encerrada e aí sim o juiz de primeiro grau pode emitir a guia de execução provisória. A gente está conversando nessa manhã com o advogado especialista em direito penal, Caio Perona. Caio, no meio de tudo isso, pode acontecer hoje, por exemplo, de um dos ministros do Supremo pedir vistas e ele tem um prazo, por exemplo, para essas vistas, ou isso pode, por exemplo, acarretar um juiz, um ministro do Supremo, melhor dizendo, ele pede vistas ali com um prazo indefinido e essa situação se arrastar por muito tempo. Qual é a possibilidade e até a previsão legal para que isso aconteça do ponto de vista regimental? Perfeito. O regimento do Supremo Tribunal Federal permite a qualquer ministro que não se sinta esclarecido a votar, não se sinta confortável a votar por não estar decidido a matéria, a pedir vista. Ele fixa um prazo regimental, mas esse prazo regimental não é obedecido na prática, tanto que existem vários casos que os ministros pedem vista, isso demora a voltar e geralmente não há uma cobrança da presidência para que o ministro devolva o pedido de vista. No entanto, pela grande repercussão do caso, o caso já teve um julgamento adiado na última semana, o Supremo ficou muito mal com a sociedade por ter adiado esse julgamento. É bastante improvável que haja um pedido de vista, mas também, pela densidade da discussão, é improvável que o julgamento termine na data de hoje. É possível que o Supremo se estenda na sessão plenária de amanhã também para concluir o julgamento, caso não seja possível concluí-lo na data de hoje. Caio, lógico, a gente fala muito sobre o ex-presidente Lula, porque é ele que está nos holofotes, mas esse julgamento de hoje também ele vai criar aí uma jurisprudência muito importante para os outros presos condenados em segunda instância. Então, eu te pergunto, você é contra ou é a favor dessa definição de prisão em segunda instância, obviamente, e como você acha que isso vai repercutir, esse julgamento de hoje, em outros presos que estão na mesma situação do ex-presidente Lula? Perfeito, Delma. A situação de quando é possível, se é possível uma execução provisória antes do trânsito em julgado, o trânsito em julgado, para que o ouvinte compreenda, é aquela situação em que não cabe mais recursos, ela é bastante complexa. Eu acho que há uma polarização muito grande e o ouvinte tem que perceber que ambas as posições, elas são razoáveis, elas são defensáveis e elas têm os seus argumentos que são bons para ambos os lados. E que o Supremo ele tem apenas a prerrogativa, como disse Rui Barbosa, de errar por último. Mas eu posso ter uma posição, outra pessoa ter outra posição, o próprio ouvinte, sendo dependente do curso que tenha feito, a Constituição deve ser interpretada por todos os cidadãos, ele pode ter a sua posição. Então, é uma situação bastante complicada. Eu, pessoalmente, academicamente, eu considero constitucional, eu acho que é compatível com a Constituição a prisão antes do trânsito em julgado, pelas seguintes razões. A Constituição ela não estabelece como requisito da prisão o trânsito em julgado. Quando a Constituição estabelece os requisitos da prisão, a Constituição traz que ninguém será preso senão em flagrante ou por ordem fundamentada de juiz. Então, o requisito é uma ordem escrita fundamentada de um juiz para prender alguém. Quando a Constituição coloca que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado, ela está apenas esclarecendo que até o trânsito em julgado a pessoa pode discutir se ela é inocente ou não. E no Brasil, a gente adota esse marco da segunda instância porque no Brasil a questão de fato, se quem fez o quê e o que fez só pode ser discutido até o julgamento da segunda instância. Por exemplo, nesse caso específico desse presidente Lula, o juiz de primeiro grau e o tribunal, eles afirmaram
que o ex-presidente Lula, ele recebeu como propina da OAS relacionada à Petrobras, um apartamento no Guarujá. Esse fato não pode ser mais discutido no recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal. O que pode ser discutido, por exemplo, é se ele recebeu isso em troca de um ato de ofício. O tribunal, por exemplo, ele entende que esse ato de ofício, ou seja, um ato como presidente que seja uma troca a esse favor, se ele é dispensável ou não. Então, a interpretação jurídica desse fato que é feito nos tribunais superiores. Agora, o fato, se ocorreu ou não ocorreu, as provas, toda essa análise probatória não pode ser feita nas instâncias superiores. Por isso que no Brasil a gente adota esse marco da segunda instância, mas outros países, por exemplo, Estados Unidos e França, adotam já na primeira instância a prisão e a maioria dos países adotam esse marco da segunda instância. E, além disso, a prisão em segunda instância ela muda o quadro que o quadro anterior que favorecia a defesa recorrer com recurso protelatório só para evitar uma prisão. Ele diminui a credibilidade no sistema judiciário que a população tem por causa da impunidade. Então, é todo um contexto que favorece isso. Mas é preciso perceber também que a outra posição é uma posição razoável, justa, porque ela está embasada na defesa da liberdade, é uma interpretação compatível com a Constituição, que a culpabilidade ela só é formada depois do transjulgado e só então pode ter a prisão. Então é preciso, como até lembrou a ministra Carmen Lúcia, presidente do Supremo Tribunal Federal, que haja muita prudência, serenidade, porque se o Supremo decidir que é só em segunda instância, é uma decisão válida, mas se o Supremo decidir também que não que é só até o trânsito julgado, também é uma decisão válida que tem que ser respeitada pela população, porque ambas as posições são realmente razoáveis. No julgamento de hoje, eu acredito que o Supremo Tribunal Federal possa adotar nenhuma das duas posições, mas uma posição intermediária que já está sendo defendida, que foi cogitada pelo ministro Dias Toffoli, já foi citada pelo ministro Gilmar Mendes em entrevistas, e a posição que a fiel da balança, que é a Rosa Weber, ela pode vir a adotar também, que seria a prisão, a possibilidade de prisão após a terceira instância. Seria uma posição intermediária entre as duas que existem, e o fundamento dessa posição, o porquê de ser na terceira instância, seria que porque no STJ ainda é possível se discutir questões infralegais. Como esses crimes estão previstos no Código Penal e legislação infraconstitucional, então é o STJ que dá a definição, se precisa do ato de ofício, se não precisa, enquanto no Supremo Tribunal Federal, que só é discutido questões constitucionais, seria menos provável de haver reversão da condenação. Caio, a gente está caminhando já para o fim da entrevista, a gente tem aqui 1 minuto e meio para encerrar e eu quero te fazer uma última pergunta. No meio desse acirramento político que a gente tem vivido no Brasil, a gente percebe sempre, por parte dos dois lados, que às vezes antagonistas que protagonizam essas discussões, questionamentos, sempre em torno da atuação do Ministério Público Federal, do Supremo Tribunal Federal, questionamentos feitos às instâncias do Judiciário, às instâncias como o Ministério Público Federal também. Você até contava pra gente que trabalhou no Ministério Público Federal. E aí eu te pergunto, de fato, o trabalho que tem sido feito pelo Ministério Público Federal, pelo Supremo Tribunal Federal, enfim, pelas instâncias judiciais todas, tem sido um trabalho com aprofundamento jurídico ou politizado, como os dois lados acusam? Os lados sempre acusam assim, quando a decisão é contra a minha, a decisão é política, a decisão é a favor de mim, a decisão é técnica. Qual a sua visão de advogado especialista em direito penal? A minha visão é que, em regra, o Ministério Público Federal, o Judiciário, ele tem se pautado pela legalidade nas operações que estão sendo feitas. Obviamente, existe um ou outro deslize, porque toda essa situação de combate à corrupção é nova no Brasil. Esses deslizes, eles têm que ser denunciados pela sociedade, pela OAB, para que não se repitam, porque o combate à corrupção ele deve ser feito dentro da legalidade, porque são garantias do próprio cidadão para que não haja abusos. Mas eu não vejo como perseguição política, até porque, como você bem ressaltou, Rodrigo, os dois lados acusam isso. Então, quando atinge o Partido X acusa de perseguição política. Quando o partido adversário também é atingido, o Partido Y acusa de perseguição política. Então, o que é errado nesse caso é o próprio mecanismo. O mecanismo que é errado é
esse sistema nosso que ele é podre em si e não um partido que é errado, outro partido que é errado. É uma coisa sistêmica e essa podridão do nosso sistema é que deve ser combatida e não que haja uma perseguição política. Ok. Advogado Caio Perona, especialista em direito penal, a gente agradece que você tenha esclarecido aqui pra gente um assunto tão complexo e certamente ajudou muito os nossos ouvintes a entender tudo isso que está acontecendo. Muito obrigada. Eu que agradeço, Delma, Rodrigo, os ouvintes, e eu fico muito feliz com o interesse que a população, no geral, tem de se inteirar. É muito importante que a população ela se veja também como intérprete da Constituição.